Olá, pessoal do oitavo ano, aqui é a professora Viviane e vamos à aula de matemática dessa semana. Amor, pois de amor andamos todos precisados, em dose tal que nos alegre, nos reumanize, nos corrija, nos dê paciência e esperança, força, capacidade de entender, perdoar, ir para frente. Carlos Drummond de Andrade. O conteúdo que nós vamos estudar essa semana está nas páginas 206 a 208 do livro didático. Nós vamos estudar probabilidade. Então, experimento aleatório. No estudo da probabilidade, um experimento é considerado aleatório se, mesmo ao repeti-lo um número considerável de vezes, da mesma maneira, o resultado obtido é sempre imprevisível. Então, alguns exemplos. O lançamento de um dado e o de uma moeda são exemplos de experimentos aleatórios, pois em cada repetição do experimento, o resultado obtido não pode ser previsto. Quando nós lançamos um dado, não tem como a gente prever qual face que vai cair para cima. Por isso ele é aleatório. Quando nós lançamos uma moeda, não tem como saber qual face estará voltada para cima. Espaço amostral. Para cada experimento aleatório, existe um conjunto de possibilidades de resultados. Ao lançar um dado e observar a face de cima, é possível obter um de 6 resultados diferentes. Os resultados possíveis são 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Já para o lançamento de uma moeda honesta, é possível obter um de 2 resultados diferentes, cara ou coroa. Nós dizemos aqui moeda honesta porque uma face é cara e a outra face é coroa. Uma moeda que não é honesta, ela teria as duas faces iguais, ou as duas faces cara ou as duas faces coroa. Dado um experimento aleatório, o espaço amostral S é o conjunto de todas as possibilidades de resultado daquele experimento. Então, S, nós vamos representar com a letra S o espaço amostral, que é o conjunto de todas as possibilidades de resultado daquele experimento. Então, qual é o espaço amostral do dado? De um dado, seria do 1 ao 6. Qual é o espaço amostral de uma moeda? Cara ou coroa. Evento. Vamos imaginar agora que a partir do lançamento de um dado honesto, vamos observar os resultados obtidos na face superior. Desejamos saber, por exemplo, qual é a chance de sair o número 2 no lançamento desse dado, ou ainda, qual é a chance de ocorrer o número primo. Essas duas situações descrevem subconjuntos do espaço amostral e são denominadas eventos. No primeiro caso, ao lançar o dado e sair o número 2, temos que o evento é igual a 2, só nos interessa o 2. Nós sabemos que ao lançar o dado, pode cair entre o 1 e o 6, porque tem 6 faces. Só que só nos interessa o 2, por isso que aqui o evento é 2. E assim o número de elementos de E é representado por N de E igual a 1. Por quê? Nós só temos uma possibilidade de ocorrer esse evento. Então, por isso que o N de E é igual a 1. No segundo, ao lançar o dado e ocorrer um número primo, temos que o evento é o conjunto representado pelos números 2, 3 e 5, que são os números primos que nós temos entre 1 e 6. E assim, o número de elementos de E é representado por N de E igual a 3, porque quando eu lançar o dado, eu tenho 3 possibilidades de cair um número primo, que são o 2, ou 3 ou 5, por isso que N de E é igual a 3. Se o conjunto formado pelos elementos de um evento é vazio, dizemos que esse evento ele é impossível. Por exemplo, no experimento,
lançamento de um dado de 6 faces. O evento sair o número 7, ele é um evento impossível, já que nós sabemos que o dado é numerado do 1 ao 6. Quando o número de elementos de evento coincide com o número de elementos do espaço amostral, o evento é chamado evento certo. No experimento lançamento de um dado de 6 faces, o evento de sair um número menor ou igual a 6 é um evento certo, pois o número de espaço amostral é igual a 6, do 1 ao 6, e o número do experimento também é 6. Considere a situação a seguir. Uma urna tem 20 bolinhas, numeradas de 1 a 20. Uma bolinha é escolhida ao acaso e observa-se o seu número. Nesse caso, o espaço amostral é dado por o S, que representa o espaço amostral, e nós vamos representar aqui usando chaves, porque ele é um conjunto. Então, se as bolinhas estão numeradas do 1 ao 20, então o espaço amostral vai estar aqui do 1 até o 20. Como vimos, todo evento é um subconjunto do espaço amostral. O evento obter um número maior que 11. Então, aí o evento será, se é maior que 11, então vai entrar a partir do 12 até o 20. O evento obter um número múltiplo de 4. Então, corresponde ao subconjunto. Quem são os múltiplos de 4 aqui nesse espaço amostral? 4, 8, 12, 16 e 20. Probabilidade. Vimos que em um experimento aleatório, a probabilidade P de um evento acontecer é dada pela razão entre o número de possibilidades favoráveis ao evento e o número total de possibilidades que podem ocorrer no experimento. Agora, vamos realizar esse cálculo analisando o espaço amostral. No experimento aleatório, retirar uma bola ao acaso de uma urna com bolas numeradas de 1 até 15. O espaço amostral é S igual o conjunto que vai dos números 1 ao 15, porque as bolas estão numeradas de 1 a 15. A probabilidade do evento sair a bola de número 8 acontecer é de 1 em 15, porque só tem uma bola número 8, pois só existe um número 8 no espaço amostral. Então, aqui, o espaço amostral eu tenho 15 possibilidades, mas a de sair 1, aliás, de sair o 8 é apenas uma. Então, por isso que a probabilidade de E é igual a 1 sobre 15. Nesse caso, para determinar a probabilidade de um evento ocorrer, podemos determinar o número de elementos do espaço amostral e o número de elementos do evento. Lembrando que o número de elementos do evento fica em cima e o número de elementos do espaço amostral fica embaixo. Então, o número de possibilidade de acontecer aquilo que a gente quer fica em cima. E o número total de possibilidades fica embaixo da fração. A probabilidade P de ocorrer um evento E acontecer, a probabilidade P de um evento E acontecer a partir de um experimento aleatório é dada pela razão entre o número de elementos do evento e o número de elementos do espaço amostral. Então, essa é a fórmula da probabilidade. Então, na parte de cima da fração, nós vamos colocar apenas o número de chances daquilo que a gente quer acontecer. E embaixo é o número total de possibilidades. Veja outros exemplos. A professora de música vai escolher 2 de suas alunas para um teste, uma para tocar violão e outra para cantar. Ela vai escolher entre Gabriela, Helena, Luma, Leila, Bárbara e Lorena, sabendo que todas tocam violão e cantam. Qual é a probabilidade de a professora escolher Helena para tocar violão e Gabriela para cantar? Nós temos aqui
6 nomes de meninas, ó, Gabriela, Helena, Luma, Leila, Bárbara e Lorena. 6. Se eu vou escolher uma dupla, para a primeira posição eu tenho 6. Para a segunda, como eu já escolhi uma, eu tenho 5. Então, 6 vezes 5, 30. Por isso que aqui aparece: há 30 maneiras diferentes de a professora escolher as duplas. Uma para tocar violão e outra para cantar. Assim, o nosso espaço amostral é igual a 30. Além disso, o evento, porque aqui a gente quer que a Helena toque violão e a Gabriela cante. Então, só tem uma maneira de eu escolher essa dupla. O evento aqui, Helena e Gabriela, é apenas 1. E a possibilidade tanto de duplas que a gente consegue formar é 30. Então, a probabilidade do evento E ocorrer é igual de 1 para 30. Portanto, a probabilidade de uma professora escolher Helena para tocar violão e Gabriela para cantar é de 1 em 30, ou seja, 1 sobre 30. Então, só tem uma dupla para Helena e Gabriela e 30 possibilidades, por isso fica de 1 para 30. 2. No lançamento de um dado honesto, qual a probabilidade? Letra A. Sair a face com o número 4. Para calcular a probabilidade desse evento ocorrer, determinamos o número de elementos do espaço amostral e o número de elementos do evento. Então, se nós temos um dado, ele tem 6 faces, então o espaço amostral tem 6 possibilidades. Mas aqui eu quero que só a possibilidade de sair o número 4. Então, aqui nesse conjunto aqui, nesse subconjunto, eu tenho apenas o número 4. Então, o número do espaço amostral eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. O número do evento, apenas uma chance, que é uma chance de sair o 4. Então, por isso que aparece 1. Então, a probabilidade de ocorrer o evento E é de 1 para 6. Assim, a probabilidade de E de 1 sexto. Letra B. Não sair a face com o número 4, aí já é diferente. Para esse evento, temos o mesmo espaço amostral anterior, porém o número de elementos do evento muda. Vejamos. Então, o espaço amostral continua do 1 ao 6. E o evento não sair a face 4, então eu só vou tirar o 4. Então, pode ser o 1, o 2, o 3, o 5 ou o 6. Então, o número do espaço amostral é igual a 6, porque aqui eu tenho 6 possibilidades. E o número do evento, 5, porque aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Então, a probabilidade de ocorrer o evento E, em cima, o que me interessa. Então, eu tenho o N de E, 5. Embaixo, o total, 6. Assim, a probabilidade de não sair a face com o número 4 é igual a P de E igual a 5 sextos, de 5 para 6. Observe que a soma das probabilidades calculadas nos itens A e B é igual a 1. Então, 1 sexto de sair a face 4 mais 5 sextos não sair a face 4 é igual soma de frações com denominadores iguais. Conservamos o denominador, 1 mais 5 igual a 6. Aqui nós temos 6 sobre 6. Lembrando que a fração representa uma divisão. 6 dividido por 6 igual a 1. Observe que para cada face do dado, a probabilidade de que ela seja retirada é sempre igual a 1 sexto. Eu tenho uma possibilidade de sair a face 1, então 1 sexto. Uma possibilidade de sair a face 2, então de 1 para 6. Sair a face 3 também é 1 para 6. Sair a face 4, 1 para 6. Sair a face 5, 1 para 6. E sair a face 6, 1 para 6. Então, somando aqui, lembrando, soma de frações com denominadores iguais. Conservo o denominador, que é 6, e vou somar só os numeradores, que vai dar 6. Então, a
possibilidade de sair qualquer face, a probabilidade de sair qualquer face é de 6 para 6. Lembrando que a fração representa uma divisão, 6 dividido por 6 igual a 1. A soma das probabilidades de todos os elementos do espaço amostral é sempre 1. Vamos lá? Vamos aos exercícios dessa semana. Lembrando que os exercícios devem ser entregues na escola ou pelo WhatsApp da professora. Criem o hábito de resolver as atividades diariamente. Não deixem acumular de uma semana para outra, porque senão complica para vocês. Na segunda-feira, vocês só têm matemática e artes, então façam as atividades de matemática e artes. E no seguir da semana também são 2 disciplinas cada dia. Não deixem acumular. Nós vamos resolver os exercícios das páginas 208 e 209. Como é do livro didático, vocês devem copiar e resolver no caderno, tudo bem? O exercício 1. Escreva o espaço amostral para cada um dos experimentos a seguir. Letra A. Lançar uma moeda 2 vezes e observar as sequências de caras ou coroas. Então, como nós falamos em espaço amostral, nós representamos pela letra S. Então, lembrando, qual é a cara e qual é a coroa da moeda? Cara é onde nós temos o valor da moeda e coroa é o verso da moeda. Cara, o reverso, e coroa, o anverso. Então, vamos lá. Então, na letra A, o espaço amostral é representado por S. Quando nós lançamos 2 moedas, lembrando que aqui nós começamos com chaves e aqui nós colocamos o parênteses para cada lançamento. Então, o primeiro lançamento pode cair cara em uma moeda e cara em outra. Fazemos novamente o lançamento, pode cair cara numa moeda e coroa em outra. Fazendo os lançamentos, quais são as possibilidades que nós temos aqui? Nós temos mais 2 opções. Lançando 2 moedas, qual é a sequência que pode cair? Cara ou coroa? Pode cair igual, pode cair diferente. Mas aqui nós temos 4. Nosso espaço amostral tem 4 possibilidades. Encontrem as outras 2 que estão faltando. B. Lançar 2 dados de cores distintas e observar as faces de cima. Então, aqui nós temos 2 dados de cores distintas, quer dizer que eles têm cores diferentes. Mas qual é a possibilidade? Quais são as possibilidades das faces de cima? Lembrando que quando eu lanço 2 dados, cada dado aqui tem 6 faces, então pode cair do 1 ao 6, certo? Pode cair do 1 ao 6 nesse dado preto e do 1 ao 6 no dado branco. Então, quais são as possibilidades? Qual é o nosso espaço amostral? Então, pode cair 1 em 1 no dado preto, por exemplo, e 1 no dado branco. Pode cair 1 no dado preto e 2 no dado branco. E nós vamos trocando aqui até chegar o 6 e o 6. Então, são muitas possibilidades. Então, aqui, eu coloquei essa reticências aqui porque há várias opções aqui, várias maneiras de cair aqui a posição dos 2 dados. E a C, a sequência dos sexos possíveis para o nascimento de 3 filhos de um casal. Então, podem nascer 3 filhos do sexo masculino. Pode nascer o primeiro filho masculino, o segundo filho masculino e o terceiro feminino. E assim por diante. Quais são todas as possibilidades da sequência dos sexos possíveis para o nascimento de 3 filhos? Então, vocês vão continuar aqui o nosso conjunto. 2. Considerando os elementos e os espaços amostrais do exercício anterior,
Indique os subconjuntos referentes aos eventos a seguir. Sair duas moedas com duas faces iguais. Então, no lançamento das moedas, eu tinha lá o cara e a coroa. Então, qual é o espaço amostral, né? Que pode sair aqui as duas faces iguais. Que o mesmo nome que estiver aqui vai estar aqui. Ou o mesmo nome que estiver aqui vai estar aqui. B. Sair dois dados cuja soma seja 5. Então, quais são as possibilidades de dar 5? Então, por exemplo, se no primeiro dado sair 1 e no segundo sair 4, então 1 mais 4, 5. Quais são as outras possibilidades da soma dar 5? O casal ter dois meninos e uma menina, não importa a ordem, do primeiro, segundo, terceiro filho, não importa. Então, só que eu tenho que ter dois M's e um F, dois masculinos e um feminino. Então, quais são as outras possibilidades que nós temos aqui nesse espaço amostral? O experimento consiste em retirar uma bolinha numerada de uma urna com 25 bolinhas numeradas de 1 a 25 e observar seu número. Letra A. Dê o espaço amostral desse experimento. Então, se eu tenho 25 bolinhas numeradas de 1 a 25, qual que é o espaço amostral? Temos exemplos anteriores. Então, eu comecei aqui com 1, 2 e vai até que número? Já que eu tenho 25 bolinhas numeradas do 1 ao 25. B. Escreva os elementos do evento A, sendo A o número obtido ser múltiplo de 9. Então, aqui o A, qual é o evento A? Eu mudei aqui porque eu coloquei evento A. O evento A, quais são os elementos, sendo o número obtido ser múltiplo de 9? Lembrando que múltiplo de 9 é o resultado da tabuada do 9. Como nós temos 25 bolinhas de 1 a 25, nós só vamos considerar aqui os números menores que 25, certo? Ou até o 25. Do 27 para baixo já não entra mais, porque a bolinha vai até o 25. Quais são os números que são múltiplos de 9? Então, nós temos que completar aqui. Na C, escreva os elementos do evento B, sendo B o número obtido ser maior que 23. Se vai do 1 ao 25, quais são os números que são maiores que 23? Então, aqui nós vamos completar aqui com os dois números também. Uma urna contém 2 bolas amarelas, 4 bolas azuis e 3 bolas vermelhas. Ao retirarmos uma bola ao acaso, qual é a probabilidade dela ser azul e vermelha? Então, lembrando que a probabilidade de um evento é o número desse evento, o número do que nos interessa, vamos dizer assim, e aqui o número total. Então, lembrando que a probabilidade dela ser azul, então nós vamos usar o A de azul, P de A. E a probabilidade dela ser vermelha, nós vamos usar P de V, V de vermelho. Então, aqui se eu tenho primeiro eu tenho que pensar, quantas bolas eu tenho nessa urna? Quantas bolas eu tenho nessa urna é o total. Então, o total vai ficar embaixo, aqui embaixo da parte da fração. E em cima, qual a probabilidade dela ser azul? Quantas bolas azuis eu tenho? Vai ser o número que eu vou pôr aqui em cima. Então, embaixo o total, em cima o número de bolas azuis. Depois, a probabilidade dela ser vermelha. Em cima eu vou colocar o número de bolas vermelhas e embaixo o número total de bolas que eu tenho na urna. 5. Um baralho possui 52 cartas distribuídas em 4 naipes: ouro, copas, paus e espada. Então, aqui nós temos os 4 naipes.
Sorteando-se uma carta ao acaso, qual é a probabilidade de: letra A, ser um rei de paus. Então, quantos reis de paus existem no baralho? Então, aqui nós vamos, a probabilidade de A, nós vamos usar o A da alternativa. Então, quantas cartas eu tenho no baralho? Coloco embaixo. Quantas cartas que é o rei de paus? Quantos reis de paus eu tenho num baralho? Vou colocar aqui em cima. Quantos eu tenho? Na B. Então, vou usar o B da alternativa B. De sair uma dama. Aqui eu não estou especificando o naipe. Quantas damas eu tenho no baralho? Então, quantas damas eu tenho no baralho, eu vou colocar em cima. E embaixo, o total de cartas que o baralho possui, que foi dado aqui, ó, no exercício. E na C, de sair uma figura. Lembrando que as figuras podem ser dama, valete, rei e as. Lembrando que para cada naipe eu tenho uma dama, um valete, um rei e um as. Então, no total aqui, quantas figuras eu tenho? Se eu tenho cada naipe, eu tenho 4. 4, 4, 4 e 4. Então, aqui a probabilidade de C. Então, eu vou pegar de ser uma figura, né? Lembrando que cada naipe tem 4 figuras. E embaixo eu vou colocar o total de cartas do baralho. Então, sempre a parte de cima da fração é o que o exercício está pedindo, somente o que me interessa. E a parte de baixo da fração, o denominador, é o total que tem, o total de possibilidades que tem. Então, aqui nesse caso, é o total de cartas do baralho. 6. Qual a probabilidade de, ao sortearmos um número de 2 algarismos distintos, ele ser par? Então, quando eu falo no número de 2 algarismos distintos, então lembrando, quem são os números de 2 algarismos? A gente começa com 10, 10, 11, 12 e assim por diante, até o 99. Porque o 100 já vai ter 3 algarismos, certo? Só que aí tem alguns detalhes nesse exercício, ó. 2 algarismos distintos. Então, se é 2 algarismos distintos, aqui nesses números que eu escrevi, o 11 e o 99 saem fora, porque eles não são distintos, eles são iguais. O 11 é formado por 2 algarismos 1 e o 99 por 2 algarismos 9. Assim, nós vamos ter o 22, o 33, 44 e assim por diante, até chegar no 99. Esses números saem fora. Além desses, saem fora também os números ímpares. Então, aqui sai o 13, vai sair o 15, o 17 e assim por diante. Então, eu vou ter que contar quantos números vão me restar para eu pôr embaixo, que vai ser o total, contando os pares e os ímpares, só tirando os que se repetem. E em cima eu vou colocar somente os números pares, sem se repetir, pares com 2 algarismos distintos. Então, a probabilidade desse evento, embaixo, o total de números, tirando somente aqueles que são algarismos iguais, e em cima, somente desses que sobraram, somente aqueles que forem pares. 7. Considere os números de 1 a 100. Sorteando um número ao acaso, qual é a probabilidade de o número, letra A, ser múltiplo de 6? Então, quando a gente fala em múltiplo de 6, é o resultado da tabuada do 6. A tabuada do 6 começa no 0, porém, aqui está falando do 1 ao 100, então o 0 não entra. Então, a partir do 1, quem são os múltiplos de 6? 6, o 12, o 18, o 24, e assim eu vou aumentando de 6 em 6 até chegar o 96. Por que não chega no 100? Por quê?
O último múltiplo de 6 menor que o 100 é o 96. O próximo aqui seria o 102, mas já passou, então por isso que só vai até o 96. Então, qual que é a probabilidade de A? Então, quantos números eu tenho aqui? O total, eu tenho do 1 ao 100. Então, eu tenho 100. O total é 100. Quantos que são múltiplos de 6? Então, eu vou escrever quem são os múltiplos de 6 e ver quantos números eu obtenho. Esse total que eu vou obter aqui nos múltiplos de 6 vai ser o número que eu vou pôr em cima, certo? Na B, ser múltiplo de 3 e de 5. Lembrando que múltiplo de 3 é o resultado da tabuada do 3. Múltiplo de 5 são os resultados da tabuada do 5. Como aqui é ser múltiplos de 3 e de 5, é aqueles que se repetem tanto na tabuada do 3 quanto na tabuada do 5. Quem que é o primeiro número que se repete na tabuada do 3 e na do 5? Vai ser o 15. O próximo vai ser o 30. Então, a gente percebe que ser múltiplo de 3 e de 5 é a mesma coisa que ser múltiplo de 15. Lembrando que o 0 não entra porque aqui começa do 1. Então, quem são os múltiplos de 15 que estão entre 1 e 100? Então, vai ser 15, 30, 45. Então, vai aumentando de 15 em 15 até chegar o 90. Por quê? Depois do 90, o próximo múltiplo de 15 vai ser o 105, que já não cabe aqui. Então, por isso que vai até o 90. Então, a probabilidade de B, alternativa B, vai ser o total de números que eu tenho para sortear, que vai ser do 1 ao 100. Então, embaixo vou ter o total. E em cima, quantos são os múltiplos de 15 que vão estar entre 1 e 100? Então, eu vou escrever todos os números aqui e ver quantos são. E vou colocar em cima, certo? 8. Escolhido um entre todos os anagramas da palavra flecha, qual é a probabilidade de ele começar com uma consoante? Lembrando, anagrama são palavras que a gente escreve trocando a ordem aqui das letras, no caso aqui da palavra flecha, podendo ela ter sentido ou não. Então, eu posso começar com L, com E, e trocando as letras, usando todas as letras aqui da palavra flecha, porém, podem ter sentido ou não. Então, qual a probabilidade de ela começar com uma consoante? Quantas consoantes nós temos? Então, aqui, lembrando, vogais, consoantes, desde lá do primeiro ano, hein, pessoal? Vogais, A, E, I, O, U. Consoante, todas as outras letras. Então, aqui as consoantes são o F, o L, o C e o H. Então, eu tenho 4 possibilidades. E o total de letras, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, certo? Então, a probabilidade desse evento ocorrer, de começar com uma consoante, eu vou colocar o número de consoantes que tenho nessa palavra flecha e embaixo o número total de letras que tem na palavra flecha, certo? Tenha em mente que você pode recomeçar quantas vezes quiser. Eu sei que não está sendo fácil para vocês estarem resolvendo os exercícios de matemática sozinhos. Cada aula é um tema diferente que requer muita atenção de vocês, mas saibam que vocês são capazes. Se tentam resolver uma vez, não conseguem, recomecem quantas vezes vocês quiserem. Vocês são capazes, vocês vão conseguir. Obrigada por assistir a aula de hoje e até a próxima, pessoal!